A paz do Senhor, amados. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. E eu creio que essa palavra possa te edificar e te encher. E para que a sua fé seja aumentada a cada dia. Amém, irmãos? Porque na palavra do Senhor fala que a gente tem que ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que ela não fique do tamanho do grão de mostarda, que ela multiplique. Ele coloca essa estimativa como um grão de mostarda, como para você poder regar ela todo dia, para que ela floresça e fique uma grande árvore, né, irmãos? Não que ela permaneça somente um grão, pois esse grão é uma semente e toda semente deve crescer, amém? Então eu vou falar aqui com vocês uma palavra hoje que encontra em Daniel 3:5, que diz assim: quando ouvires o som da trombeta, do pifaro, da citara e da harpa, do solteiro, da flauta dupla e de todas as espécies de música, prostrar-se em terra e adorei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Amém, irmãos? Eu não vou ler todo porque o 3 aqui ele é muito grande, para não tomar o vídeo ficar muito grande, né? Então eu vou fazer só um resumo aqui, que acho que vocês devem conhecer a história, né? De Mesaque, Sadraque e Abednego, que o Nabucodonosor deu uma ordem para todo mundo que passasse por aquele local. Primeiro ele fez uma estátua, né, ali, grande ali da sua imagem, e todos que passassem por ali, quando visse o som da trombeta, né, da harpa, se prostrasse diante da imagem dele. E aqui diz que os astrólogos daquela época viu que isso era algo que poderia beneficiar eles contra, né, os judeus, né? Então eles foram lá e falaram pro rei, falou, os judeus não querem se prostrar quando a gente canta a harpa aqui, né? E para prostrar diante da sua imagem, né? Sadraque, Mesaque e Abednego ali é um deles que não se prostra diante de ti. E o Nabucodonosor ficou furioso com isso, né? E pediu para pegar eles e tocar a harpa e mandou eles se ajoelhar e se prostrar diante dele. E eles negaram, eles falaram, não, eu não vou se prostrar diante deles. E tanto que aqui na palavra está escrito, ele mandou se prostrar diante do Deus dele. E eles falaram aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu, Nabucodonosor, nós não iremos se prostrar diante do seu Deus, e sim diante do meu Deus. Entendeu? Tanto que aqui na Bíblia está escrito, quando Nabucodonosor fala Deus, está em minúsculo. E quando eles falam Deus deles, está em maiúsculo, que é o nosso Deus, não deuses, né? Então ele fala aqui que eles não iriam se prostrar diante do Deus deles, né? Que se o Deus dele ele é fiel a eles, eles não iam deixar nada de mal acontecer a eles. Aí Nabucodonosor falou, então vamos ver se esse Deus seu é poderoso que nem você falou que ele é. Coloca eles na fornalha e aqueça 7 vezes mais. E eles amarraram aqueles 3 homens e jogaram dentro da fornalha e aqueceram eles. E aqueceu a fornalha 7 vezes mais, irmãos. E quando a fornalha estava se aquecendo, Nabucodonosor de longe viu 4 pessoas de vez de ter 3. E ele falava, mas não é 3 homens que colocaram ali dentro? Como que a gente estamos vendo 4 homens? E um deles parece um deus. Está escrito aqui, ó. Olhem, estou vendo. E o quatro homem desamarrado, Elias andando pelo fogo. E ele parece um deus, entendeu? Então ele conseguiu até especificar que aquele homem que estava realmente com eles 3 não era um deles 3, né? Porque podia muito bem falar, eu me enganei, achei que era um, que era outro. Não, ele conseguiu até especificar que não era um deles, era um outro homem diferenciado. Aí ele falou assim ainda, vocês, Mesaque e Mesaque e Abednego, saiam para fora, em nome desse Deus, né? Servo do Deus Altíssimo, saiam e venham até aqui. Para você ver, um homem que poucos minutos atrás estava falando que os deuses deles não existem, que era para ele se ajoelhar diante deles, agora ele mesmo está falando, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham. Amém, irmãos? Então, Deus é tremendo. Por isso que eu falo, não negue ao seu Deus, não negue ao nosso Deus. Não importa a batalha que você esteja passando, não importa. Às vezes o inimigo vem trazer pratos bonitos diante de nós,
coisas, né, que aos nossos olhos é maravilhosa, né? Às vezes as pessoas vão falar, você vai ficar adorando esse Deus aí, vai ficar fazendo tudo que ele fala, tudo que a Bíblia diz. Não faz isso não, faz o que eu tô falando. Se adora diante disso e disso aqui que você vai ganhar muito mais. Ou então, no meio de uma dificuldade, pode acontecer da pessoa falar assim, ou você mesmo falar assim, não, eu vou fazer isso, porque eu fazendo isso eu acho que eu vou conseguir chegar mais rápido no meu objetivo, no que eu quero. Eu vou fazer isso daqui. Saindo da promessa do Senhor, saindo do foco da palavra, do que o seu pai quer para você. E eles ali, irmão, aqueles homens, eles foram obedientes. Então, a obediência diz tudo. Eles eram obedientes e fiel. Então, em primeiro lugar, você tem que obedecer ao Senhor. E em segundo lugar, tem que ter fé, a certeza, sem dúvida, que quando você estiver na fornalha de fogo, Ele vai estar com você. Então, irmão, às vezes Deus não vai tirar nós da prova, mas Ele vai passar na prova com a gente. Esse é o importante. O importante é Ele estar na prova com a gente. Tanto que na Bíblia diz, fugir das tentações, mas passai pela prova. Eles não falam para fugir da prova, falam para fugir da tentação, mas passai pela prova. Por quê? Porque Deus está passando na prova com você. Então, se Ele está passando com você, pode ter a certeza que no final é ganho, é vitória, não tem outra coisa para acontecer. Então, eles tinham a certeza que o Deus dele ia estar com eles. Tanto que eles moravam em Babilônia. Uma coisa muito forte, eles moravam em Babilônia, mas Babilônia não estava neles. Então você pode morar neste mundo, habitar neste mundo, mas este mundo não precisa estar dentro de você. Quem tem que estar em você é o Espírito Santo de Deus, entendeu? Então eles estavam em Deus e Deus estava nele, então eles não tinham temor. Então você pode viver neste mundo, pode habitar neste lugar, mas o importante é que este mundo não esteja dentro de você, que a sujeira desse mundo não te corrompa. Isso que é o mais importante, irmãos. Então, se você estiver em Cristo, ter fé, que você vai passar pela prova, Deus não tira você da prova, mas passa com você. Esse é o melhor. Quando o Ló estava em Sodoma e Gomorra, ele estava em Sodoma e Gomorra, sim, mas ele não foi corrompido como os outros, tanto que Deus deu livramento para ele. Não foi só porque ele era família de Abraão, mas foi porque ele também não se corrompeu junto com aqueles, mas ele também não estava conseguindo sair daquele lugar. Às vezes você está numa direção que você não consegue sair daquele lugar, mas não quer dizer que você está ali confirmando, querendo, confirmando aquilo que está acontecendo. Mas Deus envia alguém para poder tirar você dali daquele lugar, para te salvar, para te livrar, entendeu, irmãos? Então essa palavra aqui é muito tremenda, porque se passares pelo fogo, o Senhor estará com você. Se passares pelas águas, Ele também estará contigo. Não queimará e nem se afogará, entendeu? Então essa palavra é para edificar a sua vida, porque não adianta a prova que você está passando. Não se prostre a outros deuses. Não se venda. Não se venda, irmão. Você é valioso. Como o irmão de Jacó, que se vendeu pelo um prato de lentilha e depois se arrependeu amargamente, né? Às vezes a dificuldade faz a gente se revender, ou faz a gente se prostrar, faz a gente fazer algo que é pecado diante do Senhor e depois nós se arrependemos. Não faça isso, tenha fé que o Senhor está contigo, não importa o que você passar, né? Não importa o que você passar, Ele vai estar contigo. Então isso que é o mais importante, irmãos. Passe pela fornalha, passe pela prova, mas não se corrompa, porque o Senhor é contigo. E a fé é a certeza que confiamos no Senhor. Aqui na Bíblia diz, quem tem fé, tem a certeza. Então, se você tem fé, Deus vai estar contigo. A fé é algo muito forte, né? Tanto que toda a Bíblia, quase toda a Bíblia toda que está aqui fala sobre fé, né, irmãos? Então eu creio que essa palavra serviu para edificar a sua vida. Pode ser que alguém nesse momento esteja passando pela fornalha, mas o Senhor está contigo. Creia que o quarto homem está lá. Em nome de Jesus. Essa palavra sirva para edificar a tua vida grandemente, né? Comente aí o que você achou, que se você está passando por algo, comente e fale assim, eu vou passar por essa fornalha, eu vou passar por tudo isso, mas não me prostrarei diante de deuses nem de ninguém, porque eu tenho um Deus que é maior, que é tremendo, que é vencedor, e Ele está passando comigo, em nome de Jesus, amém? Obrigada, fica na paz.